Estamos no ar, programa Escola Bíblica, hoje, quinta-feira, para você que está assistindo o programa inédito, estamos apresentando o tema sobre os selos da Bíblia, os 7 selos, e hoje a gente destaca o 6º e o 7º selos, que são bem representativos e tem a ver com a nossa vida, com o futuro, com a história desse mundo também. A partir de agora, já espero você participando com a gente, interagindo, o programa Escola Bíblica está só começando. Em definitivo, nosso último encontro dessa semana, o programa Escola Bíblica só está começando. Durante meia hora a gente vai estudar aqui mais uma vez as profecias bíblicas do livro do Apocalipse na temporada Apocalipse, o Fim Revelado. Ontem a gente fez uma pergunta bem interessante, bem curiosa aqui, que inclusive está ainda aqui no Instagram, né? Se as pessoas têm um receio de estudar o livro do Apocalipse, deixa eu pegar a pergunta exatamente aqui e você vai pensando. Se você acompanhou o programa de ontem, você vai se lembrar da pergunta que a gente fez. Se não, olha só, as revelações do Apocalipse causam medo ou esperança para você? Como é que você se sente quando você ouve acerca do Apocalipse, ou estuda, ou lê, ou ouve alguém mencionando sobre esse tema, né? Não tenha medo, e é hoje que a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa esperança, estudando os 2 últimos selos dos 7 selos do Apocalipse, capítulo 6, tá bom? Bem interessante, bem curioso esse tema também. 2 coisas bem rápidas. Eu estou em mãos aqui com essa revista, que é um lançamento da Novo Tempo, por isso que a gente está fazendo questão de destacar para você. Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Esse é um lançamento da Novo Tempo e você está conferindo aqui, olha só. Você pode pedir agora, pastor, quanto custa? Nada. Sabe por que não custa nada? Porque existem os anjos da esperança, que são apoiadores, que são telespectadores, que são amigos. Eu sei que tem muita gente que apoia a Novo Tempo e proporciona a Novo Tempo permanecer no ar e preparar bons materiais para você como esses, tá? E tantos outros. Pastor, como é que eu recebo? Manda um WhatsApp para a gente, manda uma mensagem aí nesse número que você está vendo agora, 12982444449, salva esse número, diz assim, quero receber o estudo sobre o Espírito Santo. E a gente vai pegar os seus dados, seu endereço, encaminhar para você. Se você quiser também estudar aí no seu celular, em PDF, em arquivo aí no seu celular, sem ser em revista, você pode também estudar o tema que a gente está abordando no programa aqui, tá bom? Ou você pede o Espírito Santo, ou você pede o Apocalipse, é só escrever, mandar uma mensagem para a gente, fácil assim, tá bom? Vamos orar e vamos ao tema para a gente fechar essa semana que foi muito legal, muito especial. Senhor, estamos aqui mais uma vez dispostos a ouvir a Tua voz, abrindo o nosso coração e mais do que querendo ouvir, nos dê forças para praticarmos, para vivermos uma experiência real contigo, de fé, de coragem e de decisão. Nos colocamos em Tuas mãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha, nós falamos sobre até agora os 5 selos. Os outros 2 selos ainda precisam ser abertos. E hoje a gente vai fechar a nossa semana com o 6º e o 7º selos do livro do Apocalipse. Quero mostrar para você a tabelinha que a gente preparou aqui, que são justamente essa trajetória dos 7 selos que representam igrejas, períodos da igreja cristã ao longo da história. Nós começamos segunda-feira, tá? Estudando aqui Éfeso, a igreja de Éfeso, que é a primeira igreja do Apocalipse, representa o cavalo branco, o primeiro selo, o segundo selo, o cavalo vermelho, terceiro selo, o cavalo preto, o quarto selo que a gente estudou ontem, o cavalo amarelo, e o 5º selo, as almas ou as pessoas, né, debaixo do altar. Quer saber sobre isso? Entra no NT Play e assista o programa de ontem. O 6º selo, você vê aqui, começou em 1798, sinais da volta de Jesus.
Olha que interessante aqui. A Silvia mandou uma pergunta para a gente. Eu quero só lembrar você que você pode enviar sua pergunta sobre o tema da semana, tá? Eu tenho uma dúvida sobre esse tema, pastor, ficou meio confuso. A gente vai tentar responder, não parar para responder, mas responder durante o programa, tá bom? O WhatsApp você está vendo aqui, cadê? 12981091268. Tem uma pergunta sobre os 7 selos? Manda para a gente aí, tá bom? A Silvia, de Tocantins, ela não diz que cidade do estado do Tocantins ela é, mas ela diz assim, pastor, nós estamos vivendo o 7º selo ou Jesus voltará durante esse selo? Essa é a dúvida dela e a gente vai trabalhar um pouquinho respondendo essa pergunta, inclusive no tema de hoje, tá? Agora é o 6º selo, que começa com os sinais da natureza e termina com a volta de Jesus. Vamos ler Apocalipse? Apocalipse capítulo 6, que é o capítulo sobre os selos, diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina e a lua toda, presta atenção nesses detalhes, o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Olha só, interessante, é uma linguagem que João escreveu, o que ele entendia no contexto. Olha, ele apresentou o contexto que ele tinha, né? Assim como a figueira deixa cair os seus figos verdes. Hoje a gente não tem esse contexto, muito difícil alguém que tem uma figueira em casa com os figos caindo ali. Esses dias eu comi, até abrindo, um doce de figo. Eu gosto muito de doces tradicionais, né? Mineiro e tal. Um docinho de figo, talvez você goste ou não, conheça ou não, mas assim, doce, na compotinha, mas é muito difícil. Mas João, ele apresentava a linguagem do contexto da época para trazer sentido para o contexto, e por isso é importante a gente entender no contexto de hoje também. Olha só, quando que essa profecia começou a acontecer? Nós lemos aqui que o primeiro aspecto é justamente o sol se tornou negro como um saco de crina. Quero mostrar essa imagem para você. Isso aconteceu em 1755. A profecia se cumprindo, essa profecia do 6º selo. Um grande terremoto de Lisboa que aconteceu em 1º de novembro de 1955. E depois, no mesmo período, o escurecimento do sol ocorreu em 19 de maio de 1780. O dia escureceu. Então, a gente percebe que a profecia que apontava os sinais da volta de Jesus já começou no século XVIII, 1780. Olha só, Deus, desde aquela época, mostrando para o ser humano, olha, eu estou me preparando para voltar. E por que ele não voltou ainda? Pela graça dele, pela misericórdia dele. Gente, quase 300 anos que isso aconteceu e Deus está mostrando. Olha um outro sinal que nós lemos aqui. A lua em sangue, né? E olha, você percebe aqui, quando aconteceu isso? Por volta das 10 horas da manhã, naquela mesma noite, que mesma noite? 19 de maio de 1780, a lua se tornou em sangue, ela ficou vermelha, vermelha literalmente, cumprindo uma profecia bíblica do livro do Apocalipse, do 6º selo, que fala sobre os sinais da volta de Jesus. E como nós lemos, vamos voltar aqui, eu vou fazer questão de voltar para você, olha só, o texto. Quando caíram pela terra as estrelas, como se fosse a figueira deixando os figos verdes cair. Lembra que eu mencionei sobre os figos verdes? Mas é uma comparação de João com as estrelas caindo. Quando que isso aconteceu? Estrelas caindo? Isso ocorreu, e eu mostro para você, a queda das estrelas no dia 13 de novembro de 1833. Milhares de estrelas cadentes riscaram o céu como se fosse uma chuva. E é o cumprimento que aconteceu naquele momento de mais uma profecia. Esses 4 episódios que eu mencionei aqui, eles deram início para a contagem regressiva que aponta para a história do fim do mundo. Você percebeu que profecia tem a ver com história? Hoje a gente começa a olhar na história e analisa que a profecia bíblica ela faz sentido, que ela se cumpre de fato.
como se fosse um cronômetro que acabou de ser ligado à nossa história, a história do mundo, pouco a pouco está se esgotando. O tempo está acabando. Por que a gente faz esse apelo para você? Por que a gente faz questão que você estude o livro do Apocalipse? Para você entender que não dá para deixar para depois. E o destaque desse sexto selo é a volta de Jesus. É a volta de Jesus que é apontada no sexto selo. Apocalipse 6, verso 14, diz assim: o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os seus montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Hoje nós temos a Bíblia dessa maneira, né? Em páginas, mas anteriormente os livros, entre aspas, e a própria Bíblia, ela era em pergaminho, ela era enrolada, e ele diz assim, o profeta João, que o céu é como se tivesse enrolado. Os reis da terra, os grandes chefes, olha, vamos ver o verso 15, diz assim, que os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Aqui a gente começa a ver a descrição de como será a volta de Jesus, como será o caminho, a trajetória de Jesus, o medo daqueles que rejeitaram a Jesus. Aqueles que hoje são milionários, bilionários, só pensam em dinheiro. Aqueles que não têm dinheiro algum, mas são gananciosos, só pensam em si, só pensam nos próprios prazeres. O verso 16 de Apocalipse 6 diz assim, vamos ler mais um verso? Está com a sua Bíblia aí? Vale a pena, hein? Anote, leia com a gente. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Aqueles que rejeitaram a Deus vão clamar, olha, eu não quero nem ver. Senhor, cai sobre nós tudo aí, os rochedos, as torres altas das grandes cidades, porque é muito impactante para mim ver aquilo que eu nunca acreditei, que eu zombei, que eu nem sequer fiz questão, ou que eu conhecia e rejeitei. Apocalipse 6,17 continua descrevendo esse momento, pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Quem é que pode resistir à justiça de Deus? Quem é que pode resistir à mão de Deus? Diante dessa segunda vinda de Jesus, aqueles que se ampararam na graça salvadora, eles vão receber a vida eterna. Só que agora aqueles que recusaram a salvação em Cristo, eles terão que enfrentar as consequências das escolhas. Após o intervalo, a gente vai voltar trazendo um pouquinho mais esse aspecto do sexto selo, e a gente vai trabalhar o último selo, o sétimo selo de Apocalipse 6, para fecharmos o tema dessa semana. Tá bom? Bem rapidinho a gente já volta. De volta ao programa Escola Bíblica com você, e olha só, a gente está estudando aqui os 7 selos. Se muitas pessoas têm apresentado seus questionamentos, suas dúvidas, seu ponto de vista, entendido a dinâmica desses selos e a importância da gente se colocar como parte da trajetória, da história também. E eu fico feliz em saber que você tem vivenciado essa experiência com a gente, tem estudado a Bíblia. E vamos fazer o seguinte, escreve para a gente nas redes sociais agora, escreve dizendo aí qual o sentido que cada programa, cada profecia, cada estudo tem feito na sua vida. Eu particularmente fico muito feliz, porque a gente, tanto nas minhas redes particulares, quanto quando eu acompanho também aqui da Escola Bíblica, eu vejo pessoas dizendo, pastor, olha, esse estudo, a Bíblia, o Escola Bíblica, seja o que for, tem mudado a minha vida, a Novo Tempo, os programas, é bom a gente ouvir esses testemunhos, né? E por falar nisso, eu quero até aproveitar, sábado agora, a gente vai se encontrar, pela graça de Deus, no Anjos em Ação, programa especial para você.
grande parte dos apresentadores, dos cantores da gravadora também Novo Tempo, estaremos juntos a partir das 8 horas da noite, junto com você, tá? Então, onde a gente vai ver o quê? A gente vai ver testemunhos de pessoas, histórias maravilhosas, e você pode fazer parte escrevendo para a gente a sua história também. A Nazaré escreveu para a gente agora no Instagram: pastor, você não acha que já estamos no cavalo amarelo? Ontem nós estudamos o cavalo amarelo, o quinto selo, e na verdade é um período da história da Inquisição até a Reforma Protestante. Já passamos desse período do cavalo amarelo. Hoje não há mais o domínio do cristianismo como um todo com o paganismo. Existe a religião de Deus, existe a reforma que trouxe as verdades de novo, existe uma igreja que procura revelar as verdades de Deus hoje. E a gente vai trabalhar um pouquinho isso semana que vem também, tá? Deus não quer que você sofra mais. Veja a segurança que Deus concede aos seres humanos. Embora algumas pessoas sofram, nós podemos entender que Deus está no controle. A Bíblia nos fala de um Deus que tem cuidado de nós. A volta de Jesus, ela traz uma identificação da época em que todas as soluções para as questões desse mundo, as injustiças serão trabalhadas. E a Bíblia nos fala de vários sinais que acontecem antes da volta de Jesus. Vamos entender um pouquinho esses sinais? Nós começamos falando no bloco anterior que alguns sinais já aconteceram e outros sinais estão acontecendo. Por exemplo, guerras, atentados terroristas. Eu quero mostrar aqui para você também, olha, 11 de setembro, né, você conhece, fez 20 anos já, tempestade de areia em Santa Catarina, sinais, detalhes, coisas assim que, eu não quero ser sensacionalista, mas mostrando assim, uma tempestade de areia em Santa Catarina, está mostrando simplesmente o seguinte, detalhes, de que o mundo ele está descontrolado, a ciência, o coração humano, a estrutura desse planeta, enchentes, furacões, aumento da temperatura no planeta, doenças, fome, pobreza também, ódio entre as pessoas, indiferença, medo, tudo isso tem sido sinais que demonstram que Jesus muito em breve vai voltar. O último sinal que Jesus falou que indicaria o fim do mundo, ele é diferente dos outros sinais. Então a gente apresentou alguns sinais aqui, o sexto selo, ele aponta os sinais da volta de Jesus, ok? Então esse é o sexto selo. Eu posso afirmar para você que existe um sinal que ele é muito positivo, que ele traz um sentido de alegria para a gente, que é a pregação do Evangelho. O último grande detalhe para que Jesus volte é a pregação do Evangelho sendo realizada. E nisso eu mostro para você esse símbolo que é muito conhecido, você está assistindo agora, a Novo Tempo. Não quer dizer que a Novo Tempo é o grande sinal, mas eu estou dizendo o seguinte, que a Novo Tempo tem feito parte dessa profecia. Pessoas sinceras de todas as partes são alertadas sobre a salvação. Você está estudando o livro do Apocalipse, é porque uma profecia já está se cumprindo. Qual profecia? O Evangelho está sendo pregado já no mundo. Entenda uma coisa, você nesse momento está assistindo esse episódio, você faz parte dessa profecia. Deus te trouxe aqui para que a mensagem de salvação entrasse no seu coração, fizesse a diferença na sua vida. E eu sei que já está fazendo diferença na sua vida. Eu sei que já está transformando aquilo que precisa ser transformado. Mas isso não se restringe somente aqui. Existem vários lugares do mundo que precisam de esperança, que precisam de uma mensagem de salvação. Tem lugares que, infelizmente, o cristianismo não tem podido penetrar, né? As pessoas não podem ler a Bíblia, não podem estudar a Bíblia, não tem condições. Esses dias mesmo, eu estava vendo algumas informações e vi um vídeo bem interessante de algum lugar da Ásia, onde várias pessoas receberam uma caixa de Bíblias, ficaram tão emocionadas. Algumas delas pegavam a Bíblia e colocavam no coração, outras beijavam a Bíblia, a palavra de Deus. Hoje eu estava vendo em casa, coincidentemente eu estava vendo em casa, tem uma estante lá com livros e Bíblias que eu ganhei, Bíblias que quando eu estudava, minha esposa era jovem. Eu tinha mais de 20 Bíblias lá. Estão lá. Que privilégio que eu tenho, que você tem de ter a Bíblia aí facilmente.
Mas, antes da gente falar sobre o último selo, esse é o sinal do sexto selo, né? Entre os vários sinais, o evangelho vai ser pregado, inclusive nesses lugares que hoje a gente não vê tanta possibilidade de pregação. E Deus vai usar pessoas. E Deus, de alguma maneira, vai pregar. Como? Não sabemos, mas Deus vai pregar. Deus vai usar meios, caminhos. Antes de abrir o último selo, Jesus interrompe a profecia do capítulo 7 e explica quem serão os salvos. Tá? Então, antes da gente estudar sobre o sétimo selo, Jesus dá uma pausa ali. João destaca a característica daqueles que estarão preparados para a volta de Jesus. Apocalipse 7, versos 2 e 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Presta atenção, as pessoas que seguiram a Deus e que seguirão, que estão seguindo, têm o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Apocalipse 7, 2 e 3. Semana que vem, a gente vai estudar sobre o selo de Deus e sobre a marca da besta. Tema que chama atenção, tema importante. Então, antes de abrir o sétimo selo, há um destaque aqui que existe um povo que vai ser selado com o selo de Deus. A gente vai entender semana que vem. Esse sinal representa as pessoas que se decidiram por Jesus. Tantas distrações, tantas inverdades, e esses filhos foram fiéis a Deus, eles serão protegidos. Nós vamos então ao sétimo selo agora, tá bom? Apocalipse 8, verso 1, diz assim: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. A gente vai rapidamente para esse selo, o último selo, silêncio no céu, cerca de meia hora. A gente não vai detalhar muito, tem muita informação, as literaturas aqui da Novo Tempo oferecem muita coisa boa para você, mas esse silêncio, ele vai se reproduzir porque Jesus vai voltar, na volta de Jesus, quando os anjos que louvam a Deus lá no céu, dia e noite, constantemente, eles vão acompanhar Jesus na busca dos seus filhos. Silêncio no céu. Aquele louvor a Deus será cessado com a vinda dos anjos e de Jesus. Até esse ponto, o céu, as cortes celestiais, elas são um ambiente de louvor a Deus, de cânticos. Hoje o céu é um ambiente de louvor a Deus, mas naquele momento, tudo estará em silêncio. Um silêncio que a gente pode chamar, usado no meio religioso, cristão e bíblico, solene, de respeito, de uma solenidade das coisas que estarão prestes a acontecer, a salvação. Quando a gente entende dessa maneira, esse silêncio do sétimo selo, que diz sobre o momento em que Jesus virá, ela faz uma abertura entre o sexto selo e o sétimo selo. Uma relação entre as trombetas, que em algum momento a gente vai estudar também, mais para frente. O fato é que Jesus está chegando, falta pouco tempo para que esse silêncio no céu aconteça. E você, o que você quer fazer? Você quer se preparar para esse encontro? Quer ser fiel a Deus? Se for essa a sua decisão, coloque no seu coração, repita para você mesmo, confirme essas palavras de que você quer ser fiel a Deus. Semana que vem, o selo de Deus e a marca da besta. Um dia, muito em breve, haverá silêncio no céu, porque Jesus vai buscar os seus filhos. E para isso, é importante que você e eu ou tenhamos o selo de Deus em nós, ou então nós teremos automaticamente a marca da besta, o sinal da besta. Te espero semana que vem, pela graça de Deus, segunda-feira. Deus te abençoe, Deus te dê um excelente final de semana. Não se esqueça, sábado tem Anjos em Ação, espero você. Um abraço, fique com Deus e vamos falar com Ele. Senhor, te agradeço de coração mais uma vez por teu carinho, por tua direção, por teu cuidado.
E mais uma vez, algo que parece tão simples, mas pelo privilégio que nós temos de abrir a Tua Palavra, de estudarmos em liberdade, coloque no nosso coração o desejo e o desejo de Te buscar cada vez mais. Pedimos isso em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.